acima das Escrituras, refutando uma acusação mentirosa sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil, a confessionalidade reformada e os seus espantalhos. Os presbiterianos confessionais colocam as confissões acima da Bíblia. Infelizmente, essa é uma acusação comum, mas completamente falsa. Vamos pensar um pouco e analisar por que essa crítica é mentirosa e não se sustenta? Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Capítulo 1. Natureza, governo e fins da Igreja. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais que adota como única regra de fé e prática as Escrituras sagradas do Velho e Novo Testamentos e como sistema expositivo de doutrina e prática a sua confissão de fé e os catecismos breve e maior de Westminster. Isso vale também para as igrejas reformadas do Brasil, como podemos claramente observar no regimento, estatutos e símbolos de fé. Regimento, preâmbulo. As igrejas reformadas do Brasil têm as Escrituras como a única regra de fé e prática. Como exposição fiel das Escrituras, elas adotam os 3 credos ecumênicos, a saber, o apostólico, o niceno e o atanasiano, e as 3 formas de unidade, a saber, a confissão de fé, conhecida como a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg e os 5 artigos contra os arminianos, conhecidos como os cânones de Dort. Por exemplo, na Confissão Belga, artigo 5, a autoridade das Sagradas Escrituras. Recebemos todos esses livros, e só eles, como sagrados e canônicos, para regular, fundamentar e confirmar a nossa fé. Cremos, sem dúvida nenhuma, em todas as coisas contidas neles, não tanto porque a Igreja assim os recebe e aprova, mas principalmente porque o Espírito Santo testifica em nosso coração que eles vêm de Deus, como eles mesmos provam, pois até os cegos podem perceber que as coisas preditas neles estão a se cumprir. Os padrões de Westminster não reivindicam ser documentos substitutos das Escrituras, mas sim uma exposição fiel dos princípios que as próprias Escrituras ensinam, formulada por centenas de teólogos e pastores em um esforço coletivo para preservar a pureza doutrinária e a unidade da Igreja. A autoridade das Escrituras é a única absoluta e inerrante, mas os padrões, ao serem uma explicação fiel das Escrituras, recebem autoridade derivada desta mesma fonte. Isso está em seu próprio corpo. Confissão de fé de Westminster. A autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual ela deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, a mesma verdade, que é o seu autor. Tem, portanto, de ser recebida, porque é a palavra de Deus. O juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo em cuja sentença nos devemos firmar não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. Nós não colocamos a nossa confessionalidade acima das Escrituras, bem como não desprezamos os padrões de fé por crer somente nas Escrituras, pois aceitamos que a confissão de fé e os catecismos breve e maior de Westminster é o sistema expositivo de doutrina e prática, fielmente extraídos da Bíblia. E para os reformados, os 3 credos ecumênicos e as 3 formas de unidade. Não existe possibilidade alguma de interpretar isso errado. Espera-se e exige-se fidelidade bíblica e honestidade confessional para ser um oficial reformado ou presbiteriano. Sejamos honradamente, sem espantalhos e sem mentiras, fiéis em nossos votos e em nossa palavra. A palavra de Deus nos adverte. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Colossenses 3:10. Que o Senhor Deus nos preserve em seu temor e santidade.
Todos os créditos ao perfil e canal Credo Reformado, com algumas alterações do canal Cultura Reformada.